Pessoal, para mais um painel aqui no nosso Sapiranga Summit 2022. Aos seus lugares, será bem interessante o nosso painel Formação de Ecossistema de Inovação Regional. Como painelistas, nós teremos ela que atuou como professora, servidora da Secretaria de Educação e em 1997 assumiu a chefia de gabinete. Mais tarde foi cedida para o governo federal, onde adquiriu grande conhecimento. Em 2009, graduou-se em Psicologia pela Unicinos, com ênfase na área organizacional. Nos últimos 7 anos, atuou na Secretaria de Administração, onde utilizou e ampliou seu conhecimento na gestão pública. Eleita prefeita de Sapiranga com 18.285 votos, vem trabalhando pelo desenvolvimento social e econômico da cidade, sempre com olhar atento às necessidades das pessoas. Prefeita Karina Nath. Nosso próximo painelista é gerente de Governança Digital e Inovação da Prefeitura de Sapiranga, secretário-geral no Conselho Inova Sapiranga e coordenador do Sapiranga Summit 2022. Atua na Prefeitura Municipal desde 2014, inicialmente na Secretaria Municipal de Fazenda. Foi relator e coordenador do Escritório Regional da Justiça RS em Sapiranga e está à frente da Governança Digital e Inovação no município, coordenando os processos de Portal da Transparência, Ouvidoria, LGPD e Transformação Digital na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Tecnologia. Paulo Kaiser Júnior. Nosso próximo painelista trabalha como consultor para empresas e startups. Bruno Bastos. Também, como painelista, teremos ele que é diretor do Departamento de Ambientes e Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, coordenador de curso e professor universitário, Everaldo Luiz Daronco. E ainda como painelista, ele que possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande e mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor adjunto nível 1 da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Tem experiência na área de administração, com ênfase em gestão de custos. É gestor do Oceantec, Parque Científico e Tecnológico da FURG. Arthur Gibon. E o nosso mediador do painel Formação de Ecossistema de Inovação Regional será ele que é consultor, mentor, palestrante e um incentivador do ecossistema de inovação e empreendedorismo brasileiro. Atualmente está à frente do time da F2 Conexões Mais Inovação, empresa que atende incubadoras, empresas, parques tecnológicos e startups. Realiza trabalhos com os principais agentes deste ecossistema em diversos estados brasileiros, contribuindo para o crescimento do setor, que é fundamental para a economia e sociedade de nosso país. Flaviano Gastão. À vontade, então, mais um ótimo painel a todos aqui no Sapiranga Summit 2022. Alô. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Bem-vindos não, né? Continuando aqui a nossa atividade. Bom tê-los aqui. Eu já vou fazer uma queixa aqui. Já que é um evento de inovação, a gente pode ser informal, né, pessoal? Me deixaram de costas para o tempo aqui. Então, os painelistas me sabotaram, mas eu vou gerenciar isso aqui da melhor forma possível. Então, bom, bem-vindos a Sapiranga. Este evento aqui é um evento que está movimentando toda a região do Vale dos Sinos. Um evento que nasceu com uma expectativa e se tornou muito maior. Então, o ecossistema de inovação que tanto se fala precisa envolver muita gente. E o que está acontecendo aqui tirou muitas pessoas da sua zona de conforto, e isso é bacana. Ontem a gente tinha esse auditório lotado à noite, né, e quanto mais tarde, mais cheio fica, e coisa boa ver pessoas que não fazem parte
daquele universo que a gente está acompanhando com frequência. Quem circula nesses eventos costuma ver sempre as mesmas pessoas, né? Então, coisa boa quando a gente vê gente nova ou pessoas super tradicionais querendo romper essa bolha. E a bolha, quando a gente fala da bolha da inovação, e nós vivemos numa bolha na inovação mesmo, e este evento aqui é um marco também porque foi democratizado o acesso, né, pessoal? Porque todo o Summit é um ingresso muito caro. E a gente teve a feliz oportunidade de fazer com que ele fosse 100% gratuito. Então, parabéns a todo o time envolvido. E agora, a prefeita está bem gripada, né, prefeita? A prefeita vai ser poupada aqui, mas eu vou fazer a primeira pergunta direcionada a ela. Prefeita, lá atrás, quando se começou todo esse movimento, eu tenho certeza absoluta que deve ter alguém que olhou para ti e falou o seguinte: prefeita, tu estás maluca. Aconteceu isso, como que tu faz essa leitura hoje e se tu te arrepende de tudo que tu fizeste até agora? Boa tarde a todos. Não me arrependo de nada. O arrependimento é de não fazer mais e mais e mais ainda. Mas a gente está fazendo cada dia mais. Sim, eu às vezes penso que eu sou maluca, porque nós estamos falando numa cidade que a base é o calçado. Nós viemos da parte operacional, todos os dias o operacional ali na esteira, construindo com as mãos, está formando, né, o calçado. E aí a gente fala de inovação, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de tecnologia. Oi? Aqui? Como assim? Quantas pessoas ontem disseram: nossa, eu nunca vi isso em Sapiranga. Então, eu fico muito feliz por começar. E isso eu contava para o José, daqui a uns anos, não vão ser 20 anos como Florianópolis, daqui a uns 5 anos, as pessoas vão olhar para trás e vão dizer: começaram lá na Karina, lá no José, lá no Paulo, começaram a pensar em inovação. E a gente precisa disso para desenvolver aqui a região. Eu comentei já contigo que as nossas cidades aqui são muito próximas, são grudadinhas. Então, a gente percebe que tem uma ação conjunta aqui no Vale dos Sinos. Os municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos, eles também pensam em inovação. Então, eles têm conversado bastante com a FEVALE, com o SEBRAE, para realmente a gente conseguir dar um pontapé inicial na região, não só em Sapiranga. É claro que a gente está realmente pensando isso todos os dias, porque a gente precisa que o nosso município ele comece a construir outros saberes, né? Não sempre do mesmo. Então, a gente precisa construir novos saberes, pensar nessa inovação, assim, escutar ela todos os dias. Então, não me arrependo, mas só que a gente precisa fazer cada dia mais. Ótimo, obrigado, prefeita. Bom, falando de ecossistema, né, Bruno, a gente tem visto aí cada vez mais o envolvimento do governo, das empresas, entre elas grandes empresas, de startups, das universidades e instituições de ensino. Como é que tu faz a leitura da contribuição das startups e da AGS, né, no ecossistema gaúcho e também nos ecossistemas regionais municipais? Legal. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui. Provavelmente é a 100ª vez que Regimp e a AGS fazem essa dobradinha, né? É sempre muito bom estar falando sobre ecossistema e tudo que a gente vem construindo. E acho que, não obstante o que a prefeita comentou, né, de motivação e maturidade, o que a gente conhece por startup, por ecossistema de inovação, não tem muitos anos. E no Rio Grande do Sul, menos ainda. Eu diria que nos últimos 18 meses, aí 24 meses, a gente pôde ter uma percepção muito mais aflorada do que é o estado da arte que a gente tem no Brasil. E o ecossistema de inovação nada mais é do que uma própria analogia ao ecossistema da biologia, que é, a gente só troca a fauna e flora, né, os organismos, pelos atores. Então, essas trocas elas devem ser construtivas
e, com certeza, precisam gerar valor para as partes que estão envolvidas. Então, quando a gente fala de quádrupla hélice, a gente fala de quem está envolvido nisso, todas as pessoas que estão aqui figuram alguma persona dentro dessas perspectivas. O pilar mais importante de um ecossistema de inovação, sem dúvidas, é o da cultura. Quando a gente começa a criar eventos como esse, começa a disseminar, a desenvolver, do ponto de vista local, né, micro, e vai abrindo mais a esfera até chegar na sociedade, a gente percebe que tem diversos desafios e a cultura, no que pese a importância, é o mais relevante desses pilares. Quando a gente fala de startups, a gente tem trabalhado bastante a densidade, né, entendendo a vocação de cada região, como aqui a gente bem percebe, o calçado, o serviço é bem presente, a indústria também. Então, quando a gente pensa em desenvolver a região, a gente começa por aí, incentivando as empresas, incentivando o Estado como um todo e também a esfera municipal, pública, a investir nisso. Com isso, a gente atrai a atenção de investidores, né, que é um pilar também extremamente importante, né, o Venture Capital. Aqui a gente teve anteriormente o Sandro e o André falando sobre, provavelmente, a importância disso na região, né, e as empresas cada vez mais têm montado os seus fundos, montado os seus ventures, né, os espaços onde elas começam a não só investir em startups, mas esse mindset de P&D diferenciado, né? Não é mais como era nos anos 90, a gente tem uma expectativa e perspectiva de colaboração, né? Quando a gente fala em ecossistema, nada mais é do que a palavra mais singela para isso. E também, com certeza, a facilidade para que as startups se mantenham ativas, se mantenham competitivas, né, não só do ponto de vista tributário, de legislação e aplicação da lei que facilite, mas também que startups de fora do Estado possam vir e participar do que a gente está fazendo aqui. Então, respondendo à tua pergunta, eu vejo que o movimento é constante, a gente vem crescendo ano após ano em densidade e também em investibilidade. A gente teve, em função da eleição né, vigente esse ano, então, política e economia, uma leve influência. A gente teve uma tirada de pé, né, em algumas fases de investimento em startups, mas eu entendo que isso vai ser retomado aí nos próximos meses, pós-definição. Acho que com isso, pelo menos para eu começar a minha fala, já é suficiente. Depois a gente discute um pouco mais. Excelente, Bruno. E é verdade, né? O termo startup, se a gente for analisar no histórico aqui no Brasil, ele é muito recente ainda. Então, dá para perceber que as pessoas que não vivem esse universo ainda seja tudo muito misterioso. Mas eventos como esse proporcionam, né, democratizar esse assunto, essas informações. Daronco, aproveitando, né, a fala do Bruno, a gente tem aí o Inova RS como um programa fundamental para o desenvolvimento de ecossistema e fortalecimento do setor. Conta para nós um pouquinho o que está acontecendo, quantos polos existem do Inova RS no estado. Por favor, explica um pouquinho para o pessoal como funciona o programa Inova RS. Beleza, vou tentar fazer meu pitch. Mas, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui, né? Parabenizar os organizadores, prefeita, pela iniciativa. Está aqui o Gibon, é um defensor do interior, a gente também é. A gente acha que a interiorização é muito importante desse tema, que às vezes fica, né, dentro de um fecho, né, ou de uma área geográfica mais ou menos metropolitana, que a gente está na metropolitana, mas isso tem que ir em outros lugares, e é por isso que o Inova, né, e aí já emendando, né, é por isso que o Inova ele existe dentro, né, desse programa que a gente coloca a inovação como centro de desenvolvimento regional. O Inova ele buscou regionalizar, e aí a gente regionalizou o Rio Grande do Sul em 8, já muito pensando já numa regionalização que já existia, prefeita, que era os COREDs. Os COREDs são agrupados em regiões funcionais, e a gente pegou, né, Gibon, essas regiões funcionais
e fez uma análise e verificou, uma perspectiva de inovação, ciência e tecnologia. E aí eu digo para vocês que o Rio Grande do Sul ele é privilegiado porque, olhando todas as regiões, em todas elas tem um parque tecnológico, todas elas têm uma universidade comunitária que está lá em prol da ciência, em prol da tecnologia e da inovação. E isso facilita, né? Isso facilitou muito. E a gente criou, aí não vou entrar muito no detalhe, mas a gente criou essas 8 regiões e lá cada uma delas tem as suas governanças que vão, né, organizar. E falando, Bruno, emendando, quando a gente está falando do ecossistema e a gente está falando desses atores, naturalmente esses atores já existiam nesses ambientes, nesse território. O que a gente faz é conectar esses atores, né? E o InovaRS, ele busca um método, uma forma de como é que a gente conecta a partir de uma visão de futuro compartilhado, né? Esse território, naquele momento, ele define, né, uma visão de futuro e compartilha isso junto com esses atores que ali estão nessa região, né? E a partir desse compartilhamento aí que são criadas, né, ações, projetos que estruturam, que vão dar conta, vão ao encontro desta visão de futuro regional. A complexidade está quando a gente começa a tratar o território como um conjunto de cidades, e não a cidade como específica, a unidade cidade, né? E aí aproximar, né, e colocar isso dentro de um contexto regional, né, ele se torna um pouco mais difícil, mas a gente está aí desde 2019 nessa trilha, né, fazendo esse aculturamento, né, Bruno, que tu fala, né, trabalhando esse aculturamento da inovação, né, em prol do desenvolvimento. Então a gente coloca, né, a gente entende dessa economia, essa nova economia, essa economia, né, baseada no conhecimento, que ela pode ser, né, e vai ser um dos motores, não significa o único, né, um dos motores de desenvolvimento regional, né? Vou fazer uma brincadeira, né? A gente falou a questão rotineira, né, do operacional. Normalmente a gente fica muito as empresas, né, a região, enfim, todos nós ficamos muito vinculados à rotina, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem que estar assim na rotina, a gente tem que ter um outro pé, né? Que eu brinco, o olho na Coca-Cola e no pastel, ao mesmo tempo, né? Tem que ter os 2 pés, né? Um na rotina, na questão operacional, mas outra também nessa visão de futuro, onde é que a gente quer chegar e como é que a gente vai se desenvolver. Ambidestria, né? A palavrinha mais bonita, né? Que vai explicar isso dentro lá das teorias, né? Mas eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, né? Dando um panorama muito rápido, né? Porque as coisas é muito mais do que isso, mas eu acho que para iniciar a conversa, acho que já tá de bom, senão o povo não vai gostar muito. Excelente. E, Daronco, muito bacana tu trazeres essa questão de sistematizar, de organizar, né? A gente precisa de método, realmente, porque senão vira um aglomerado de gente e as coisas não acontecem. Aproveitando, né, aqui em Sapiranga tem um movimento muito legal, que é o Inova Sapiranga. Paulo, conta um pouquinho para nós o que o Inova Sapiranga já fez e o que está aí numa linha de horizonte dos próximos meses a ser feito ainda. Meu boa tarde a todos, inicialmente, é um prazer estar aqui, agradecendo ao público, agradecendo ao município de Sapiranga pela oportunidade de trabalhar com transformação digital, com processos dentro da prefeitura. O Inova Sapiranga, ele desde sempre tem sido um desafiador, né, no município, e a gente entende que ele vai ser um divisor de águas para o município. O nosso trabalho inicialmente tem sido trazer a mesa de conversa, né, e conexões com diversas entidades que o compõem hoje. A gente pode listar ali que nós temos, inicialmente era a Escola Duque e FISUL, além da prefeitura. Hoje nós temos já SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC está chegando agora também para compor o quadro. E essas parcerias estratégicas, elas nos permitem
projetar uma Sapiranga do ponto de vista não só tecnológico, mas de inovação de processos, inovação olhando para dentro do serviço público, né? De que forma a gente pode projetar uma melhoria de serviço público, um desenvolvimento regional, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico do município. A gente escutou ontem o Thales Gomes falando que inovação ela só é de fato, de verdade mesmo, quando ela agrega valor, né? Então, dentro do serviço público, é muito importante que o nosso munícipe possa entender e possa perceber essa mudança, né? Então, esse trabalho ele tem sido desenvolvido nessa forma, no aculturamento, trabalho de base, no aculturamento. A gente costuma falar num mindset coletivo, né? Onde a inovação ela não pertence ao poder público, ela não pertence às big techs, às fintechs, às govtechs, ela pertence à nossa rotina no dia a dia, né? A gente passou por 2 anos aí de pandemia, onde a gente precisou ressignificar a nossa economia, as nossas relações de trabalho, as nossas relações de estudo, as nossas relações familiares também. Então, isso é inovação. A gente precisou inovar na nossa forma de interagir, na nossa forma de viver, na nossa forma de organizar, né? Então, essa inovação ela não está determinada em um nicho. A gente precisa aproveitar e precisa pensar de uma forma diferente, né? Seja em ações, seja em processos, seja em plataformas, né? Então, quando a gente fala em mindset coletivo, é nesse sentido, é que todo mundo comece a pensar, a entender e se preparar por que está a vir, né? Eu quero ressaltar aqui que, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o estado mais digital do Brasil. O governo federal investe muito em tecnologia e serviços digitais, e Sapiranga, quanto poder público, quanto município, não pode deixar de estar atento a isso, de fornecer essa transformação digital para o seu município, né? Para as suas empresas, para a sua gente, né? A forma de relacionar com essas pessoas, né? Então é isso, o primeiro trabalho é de aculturamento, desenvolvimento de mindset coletivo, né? E a partir daí a gente tem algumas ações, que eu não vou dar spoiler, acho que na sequência a gente pode estar falando. Obrigado, Paulo. Aproveitando, Gibon, agora a pergunta para ti, o que o Paulo trouxe agora de trabalho coletivo, né? Tu representando a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, a Regimp, o que tu vês, o que tu vê de trabalhos que estão sendo realizados através da rede que tem colhido bons frutos para o Estado? Legal. Legal. Uma boa tarde a todos, né? Estava olhando aqui no palco, né? Todos amigos, né? A gente trabalha junto em diversas ações, né? E eu acho que isso aqui representa muito, que nós estamos aqui no palco, representa muito o que a gente precisa fazer com inovação, né? Que é ter esses atores, esses diversos atores, trabalhando de forma sinérgica, né? Fazendo entregas para a comunidade de forma sinérgica. E eu gosto muito, né? O Tronco ainda citou que eu sou um defensor, né? do interior do Rio Grande do Sul, da gente estar fazendo isso aqui em Sapiranga, né? Por mais perto que Sapiranga fique de Porto Alegre, né? Seja da região metropolitana, esse é um movimento novo na cidade, né? E este evento, na beleza que ele está, na qualidade da programação que ele está sendo produzido numa cidade do interior, eu acho que fala muito também do que a gente está fazendo de inovação no estado do Rio Grande do Sul, né? E eu fico feliz, como presidente da Rede Gaúcha Ambiente de Inovação, de testemunhar que boa parte dessas ações, nós, de alguma forma, nós, Ambientes de Inovação, estamos envolvidos, né? Estamos liderando essas ações, estamos no grupo, nos conselhos municipais de inovação, estamos nas governanças municipais de inovação, promovendo eventos como esse e outros que são importantes, como o Bruno falou, para a gente trabalhar a cultura. É importante trabalhar a cultura da inovação nas pessoas. A gente vive numa bolha, nós aqui que fizemos isso há bastante tempo, a gente sabe tudo isso que a gente está falando aqui, a gente já viu, já testou, mas a gente precisa comunicar para as pessoas, para os novos entrantes, e distribuir isso. E a Regimp tem feito esse papel, né? Tem abrigado, né? São 14 parques tecnológicos no estado do Rio Grande do Sul associados à Regimp, 16 ao total, tá? Nós estamos em todas as regiões, como o Daronco falou, e nessas regiões, né, nós lideramos, de alguma forma, o programa Inova-RS. Eu, por exemplo, sou coordenador lá da região sul, sou de Rio Grande, tá? Sou coordenador do programa Inova-RS na região sul.
Nós temos Parque Tecnológico em Alegrete, Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo, São Leopoldo, Porto Alegre tem alguns, Santa Cruz, Lajeado, Passo Fundo. Então, em tudo que é lugar do Rio Grande do Sul, parques. Aí, incubadoras, são 30 incubadoras associadas ao regime, mais espalhadas ainda. E isso tudo traz um apoio para dentro desse ecossistema, né, nos municípios, porque é ali que estão as startups, é ali que a gente desenvolve os negócios de startup, é ali que estão as empresas que trabalham com tecnologia, fisicamente ou fazendo, se não estão fisicamente no parque, fazem a interação com a academia, com a universidade local, muitas vezes por meio do parque tecnológico, né, é a porta de entrada, né, é ali que estão boa parte dos eventos que a gente faz nas cidades. Então, de alguma forma, é claro que não é exclusivo, porque inovação é colaboração, mas, de alguma forma, os ambientes de inovação no Estado do Rio Grande do Sul, e aí a gente tem que ampliar mais, que não é só parque, não é só incubador, nós tínhamos aqui no painel anterior as aceleradoras, nós temos também que ter orgulho, as nossas aceleradoras estão entre as melhores do país, né? Em especial essas duas que estavam aqui, a UOL e a Venture, né? Nós temos atores, né, do setor empresarial, a gente tem, por exemplo, a Federação das Indústrias com Conselho de Inovação, a gente tem a Federasul trabalhando em inovação, FEComércio trabalhando em inovação, agora tivemos na Expo Inter, a Farsul apoiando muito a inovação, então as entidades empresariais de todos os níveis e setores estão apoiando a inovação, os municípios agora, a exemplo aqui de Sapiranga, a gente precisa parabenizar a nossa prefeita, né, pela coragem e envolvimento que ela tem em fomentar a inovação aqui na cidade. Os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, eles estão também, em todas as suas regiões, um grau maior ou menor, também promovendo eventos de inovação, e aí a Regimp, né, a gente tem se colocado muito à disposição para ser o apoio, aonde a gente já está fisicamente, né? E nas cidades que nós não estamos, nós também estamos indo para apoiar a criação de uma incubadora, de desenvolver uma governança, um ecossistema de inovação, porque esse é o nosso papel. E aí termino aqui a minha fala, se o Estado estiver bem, se todas as regiões estiverem bem, o Estado vai estar bem, né? E a inovação é uma coisa que a gente não pode delegar a um único ator, por isso que a gente fala da quádrupla hélice, né, do governo, das empresas, da academia e da sociedade civil organizada, e nem tampouco podemos deixar que isso aconteça apenas numa região, e aí que eu brinco bastante, o Daronco ainda falou aqui, que eu falo do eixo, né, Porto Alegre, Caxias do Sul, que é o eixo economicamente muito forte no Estado, e que bom que a gente tem um eixo econômico forte como esse no Estado, mas que a gente precisa transbordar isso, e a inovação é uma ótima oportunidade para a gente transbordar isso para outras regiões, fortalecendo também Porto Alegre, fortalecendo também Caxias e a Serra, mas transbordar isso para todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul. E as startups têm feito esse papel. E aí, agora, eu prometo que eu paro. A gente teve um grande evento de inovação, de startups, que foi o South Summit, né, agora em maio, aqui em Porto Alegre, um evento em nível mundial, um evento de bandeira espanhola, né, mas que, ao trazermos aqui para Porto Alegre, um evento que obteve inscrições de startups de vários, 70 e quantos países? 76 países no mundo, né, que tiveram representados pelas suas startups para o evento, né, para as etapas eliminatórias. 50 startups vieram para a final em Porto Alegre no início de maio deste ano. Destas 50, 17 eram gaúchas. Então, a gente olha o poder, e não era bairrismo, tá? Os avaliadores não eram gaúchos, tá? Alguns eram, mas eram avaliadores de vários locais do mundo. Então, para a gente ver a consistência que a gente tem no universo das startups, que é um expoente da inovação do Rio Grande do Sul, um dos vetores expoentes, né? E dessas 17, 8 delas estavam, ou nasceram, ou ainda estavam no interior, e a grande vencedora foi uma empresa, uma startup que nasceu em Santa Rosa, né, que hoje está em Porto Alegre, precisou estar em Porto Alegre por conta mercadológica, mas que nasce, se constitui em Santa Rosa. Então, isso mostra, apenas para dizer um exemplo, a força que a gente tem no Estado como um todo, e eu fico muito feliz da Regimp estar apoiando isso. Excelente, Gibon. Que bacana, né? Quando a gente vê essa conexão entre todos os atores e entre eles as startups, né, Bruno? Conta um pouquinho, nem todo mundo conhece o universo das startups, né? Conta um pouquinho
sobre o que é uma startup, como ela se comporta, o perfil desses empreendedores e onde é que eles estão. A gente sabe que as aceleradoras acolhem algumas startups, mas onde mais a gente encontra as startups? Aqui no nosso estado, que tem uma representatividade muito grande no mapa das startups brasileiras. Pô, eu tinha certeza que aí no teu roteirinho a segunda pergunta era para mim, o que é uma startup, né? É bem... Eu ia até te fazer a provocação, na prática ou na teoria, tu quer saber? Porque hoje a gente tem essa... A discussão é frequente, né? Tem dois grandes nomes que escreveram sobre isso. Um deles é o Eric Ries, talvez o Thales tenha comentado ontem, que ele escreveu o livro A Startup Enxuta, né, o Lean Startup. É uma metodologia ágil, provavelmente também deve ter sido falado em algum momento aqui sobre Agile, sobre Scrum, o Lean Manufacturing, que é uma metodologia que saiu ali pós-guerra, que a indústria começou a adotar para ter uma produção mais enxuta, e isso se adotou também para as startups. E o outro expoente é o Steve Blank. O Steve Blank ele foi professor do Eric Ries na pós-graduação em Berkeley, e ele escreveu o livro 4 Passos para a Epifania. O livro não tem em português, eu estou fazendo uma tradução literal, é For Fits to Epiphany. E aí ele trouxe a metodologia que se chama desenvolvimento de cliente. Quando a gente fala de startup, um dos principais pontos que diferencia de uma empresa tradicional, da velha economia, o Daronco citou a nova economia, né? A velha economia ela terminou nos anos 2000, né? Após o boom das .com, né? O boom da internet, com o aumento da valorização das empresas que estavam na bolsa, aquela especulação total. O Sandro, eu peguei o final da fala dele, ele estava falando um pouco do superinflamento de valuation, também está associado a isso. Hoje em dia, eu entendo que ano que vem vai ter uma readequação disso, e está ligado também à mentalidade, né, dos investidores e também das startups em se apresentar e cobrar determinado valor por algo que é especulativo. Mas o Steve Blank escreveu esse livro, Desenvolvimento de Cliente, que a startup tem, então, eu sou um pouco prolixo, vocês devem ter percebido, o cliente no centro, né, Customer Centric, que é uma das verticais mais importantes de uma startup. A gente fala de experiência de usuário, de jornada e tudo mais, mas a proximidade da startup com o cliente, isso de ter o MVP, né, de ter esse produto para validar mais barato, mais simples, mais rápido, está ligado a essa forma de interação com o cliente. O Eric Ries diz que a startup é uma instituição humana projetada para criar produtos e serviços inovadores no ambiente de extrema incerteza. O Steve Blank diz que é uma organização temporária de pessoas que também buscam desenvolver alguma coisa, só que ele acrescenta as palavras escalável, repetível e lucrativo. Então, o negócio ele tem que ter todos esses componentes. Na prática, a gente tem que ver que a startup ela não pode demorar a crescer, ela tem que ter um crescimento diferente, radical, né, de mercado. Então, a utilização de canais digitais, por exemplo, é um dos principais fatores que faz a startup conseguir tracionar rápido, e quando a gente olha o meio offline, o meio físico, ele dificulta um pouco por causa do custo marginal e de outros fatores relacionados à logística, por exemplo, e distribuição, que na internet não tem. Isso tende a ser zero. E a startup, então, ela possibilita conseguir ter um relacionamento, ter uma distribuição do seu produto ou serviço diferente. Na prática, na Associação Gaúcha de Startups, a gente tem adotado o marco legal, né, que é um assunto até também legal, sendo redundante de tratar, porque ele classifica a startup como uma empresa nascente inovadora e algumas características, além da escalabilidade, de ter um produto repetível, que ontem também o Thales deve ter comentado mais a epistemologia disso, que é algo que pode ser tem um faturamento elevado, num curto espaço de tempo. Isso também pode ser definido como exponencial, né? Tem um livro até legal, dentro desses que eu comentei, que é Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, que é um entusiasta também do Vale do Silício, um investidor e também
super relevante, né, para o que a gente tem vivido hoje, de globalização, de transformação digital, que fala sobre esse momento onde a gente tem o aumento, né, do faturamento e o gasto do negócio não sobe junto, né, não é proporcional. A startup ela faz isso, diferente de uma empresa tradicional. Então, quando a gente avalia o que o marco legal pode classificar, a gente leva em conta a duração do negócio a partir do CNPJ aberto, que são 10 anos, ou o faturamento de 16 milhões. Tudo que não é serviço humano, tipo consultoria, a gente leva em consideração hoje que é uma startup. Eventualmente, pode ter ou não uma atividade econômica, um KNAI, que não se enquadra, que também é outra discussão, para ser adaptado melhor às startups, à inovação, que hoje a inovação ela pode ser incremental, e muito do que a gente está fazendo é incremental, só que às vezes essa incrementalidade ela é tão elevada que parece radical, porque a gente está a passos curtos ainda no que poderia ser o estado da arte. Mas, então, a startup, vou tentar resumir para o gauchesco, né? Uma galera que está reunida ali, uma gurizada que está ali reunida, propondo algo inovador, e esse negócio ele tem que ser validado o quanto antes, e se tiver como utilizar um canal digital, se tiver como baratear o custo do que seria ter um negócio hoje, e mais do que isso, se esse negócio possibilitar ter uma escala, não só local, mas pode ser estadual, pode ser nacional, e mais do que isso, global, legal, a gente apoia. Desde a fase de ideação, que é onde está na cabeça ainda da galera, ainda não conseguiram tangibilizar e nem passar por papel, até onde a gente chega, por exemplo, no case que o Gibon comentou, da startup do interior, que inclusive teve uma primeira captação com um banco público na história, né, em função da disrupção do negócio, do que isso pode provocar na máquina, na esfera pública, né? Então, a gente vê que a startup é isso, dentre todos os animais que a gente ouve, né, falar aí, acho que o mais conhecido é o unicórnio, né, mas a gente tem outros tantos animais, mas a gente associa muito, até também ao que o Daron comentou de ser ambidestro, né, conseguir cobrar o escanteio e cabecear ao mesmo tempo, né, o empreendedor é isso. Hoje, inclusive, é o dia do empreendedor, parabéns a todos que são empreendedores, 5 de outubro, o dia do empreendedor. A gente tem que enxergar isso como uma habilidade humana que o brasileiro muito tem, que é a adaptabilidade, a resiliência, a capacidade de enxergar as coisas, e isso aqui poderia ser diferente. A gente tem muito disso aqui, né? Às vezes a gente só tem o timing errado ou não conseguiu encontrar alguém que comprasse a ideia, como, por exemplo, o que a prefeita fez tem que tentar, né? Aquela coisa da pedra mole e água dura, né? Tanto bate até que fura. No momento, as coisas vão acontecendo. Mas, né, as startups aqui no estado, para encerrar minha fala também, a densidade maior está em Porto Alegre, em função da concentração dos atores, naturalmente, em torno de 60% do que a gente tem de startup mapeada, né? Está em Porto Alegre, o restante está bem dissolvido no interior, mas aqui no Sinos a gente tem uma concentração bem legal, a gente tem também na Serra, a gente tem na região central e noroeste, também no Vale do Taquari, mas, sem dúvidas, aí a maior parte está em Porto Alegre. De vocação, a gente tem agronegócio, sem dúvidas, é um dos principais modelos de negócio ali, né, de entrega. Saúde, educação também, varejo. E aí, a partir daí, a gente tem diversas outras vocações que a gente vai tentando também ajudar dentro da medida possível, né? E de público-alvo, a maioria dessas startups atendem empresa, né? É B2B o negócio, então empresa atendendo outra. Depois a gente tem as plataformas, que é esse modelo B2B2C, que é o modelo, por exemplo, da Magazine Luiza, né? Que é uma startup intermediando a relação entre uma empresa e um consumidor final. E depois a gente tem o modelo B2C, que é no caso do Easy Taxi, né? Provavelmente Uber, iFood e por aí vai. Mas eu acho que é isso. Depois, dúvidas especiais, a gente pode continuar. Muito bom, Bruno. Legal, né, pessoal? Para quem
não conhece ainda esse universo, tem muita novidade, muita informação. Este tipo de evento é mais como uma provocação mesmo que a gente faz, né? E falando em provocação e mais que provocação, Daronco, como é que o governo do estado tem feito, porque faz parte, né, do papel do governo, incentivar, apoiar o desenvolvimento de empresas inovadoras. O que o governo do estado tem feito em prol das startups, de empresas inovadoras aí ao longo dos últimos anos? Obrigado pela pergunta, acho que bem pertinente. A gente tem mudado. Bom, começa com essa regulação, né? E aí, na verdade, ela já vem, né, desde uma lei federal, e aí vem para o marco legal estadual, a Lei Gaúcha da Inovação, que, aliás, tem que vir para a esfera municipal também. Não sei, aqui, né, em Sapiranga já deve estar discutindo isso, se já não está, né? E isso é um movimento que a gente tem feito até dentro do programa Inova, estimular, né, que os municípios comecem a olhar esse marco legal, né, fazer com que a gente tenha, a gente vai falar da ambiência, né, para que as coisas possam fluir, né, porque tudo isso que o Bruno fala, né, da startup, de ser essa galera que vai empreender, ele tem que ter condições de fazer esse empreendimento, né, infraestrutura, enfim. E a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, né, em vários digamos assim, fluxos, e diminuir o tempo de abertura de uma empresa, né? Claro que a gente já saiu de 200 para 100 e lá vai fumaça dias, 120 dias, se não me engano, mas ainda está muito, né? Ainda é demais dentro de um processo que tu vai em qualquer outra, né, região, às vezes até outro estado, é bem menor, né? Então, acho que a gente tem que construir muito, tem muito a fazer ainda, mas a gente está fazendo, pelo menos, isso é importante, né? A gente está olhando isso, e a gente tem contribuído e tenta contribuir pelo programa Inova, justamente nesse sentido, né? Até um tempo atrás, nós fizemos aqui na região da Serra, né, até com os professores da Universidade de Caxias do Sul. Levamos até lá, acho que foi até na Fena Doce, a gente levou eles lá para fazer um painel, justamente para começar, né, a criar essa relação dentro da cidade da regulação, né, para debater esse tipo de regulação, criar os seus conselhos, como diz aqui o Gibon, né, que você participa de várias cidades, e muitas cidades ainda não tem, né, da criação. Então, a gente está estimulando a criação desses conselhos de inovação dentro da cidade, né, das suas leis de inovação, dos seus fundos de inovação, porque o Bruno fala, né, são empresas, são uma galera que, quando tu vai buscar um investidor, e nem é só o investidor, às vezes tu tem que buscar um investimento, buscar um financiamento, o que eu dou de garantia? Qual é a garantia que eu tenho, ou o financiador vai dar? Qual é a garantia que se tem uma empresa que o único patrimônio do cara é o conhecimento dele, que é isso que é a startup, que é esse que é a essência dessas. Então, a gente está até dentro do estado criando, né, um fundo, né, tá em desenvolvimento ainda, né, agora por um monte de questões regulatórias nossas ainda não avançou, mas existe, né, a ideia de se criar um fundo, se criar um programa de juros zero também, justamente para que essas outras, aí eu estou falando não só na startup, tá? A gente está olhando para o outro lado também, porque a gente falou aqui das empresas tradicionais que também precisam inovar, né? Nós estamos dentro do ambiente da startup, é aquela que já nasce com o DNA, né? Mas também a gente tem que olhar o lado da indústria, o lado das empresas, aquelas que são mais tradicionais, que também precisam entrar nesse mundo, para não ficar, né, como a gente fala, né, Gibon, que estava falando aqui, sempre a mesma bolha, mesmo pessoal, né? A gente brinca da Kombi da inovação, né, porque a gente tem que botar o trem da inovação, né, para que a gente bote mais gente nesse negócio aí, né, para que a gente possa alavancar realmente a economia, para que a gente possa desenvolver, né? Mas a gente vem trabalhando junto a muitas iniciativas, né? Nós temos ainda
dentro da nossa pasta. Eu estou falando da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Né? O programa Inova, a gente diz que ele é um guarda-chuva, né? Que ele, junto com ele, aí trazendo para o bairrismo, né? O programa Inova, ele abre a picada no mato, né? Vai abrindo lá, né? E vem os outros programas que nós temos para asfaltar essa picada no mato, né? E aí o Startup Lab que vem, né? Tenta aproximar essa galera toda das empresas, as grandes empresas, né, para realmente haver aquele fit, aquele match, né, de negócio. É negócio, nós estamos falando de negócio. A gente está aproximando, a partir do programa Tec Futuro, pegando e aproximando a academia, onde forma esse conhecimento. Tá, vamos pegar esse conhecimento agora, botar na cadeia produtiva, né, botando junto na indústria, tanto nas startups quanto na indústria. Nós temos os programas que trabalham a formação dos professores para essa nova economia, né? Nós temos o selo, né, do Produtos Premium, que trabalha com essa questão da agregação de valor, né, propriamente dita. Nós temos o Tech4B, que é uma coisa bem legal, que vai trazer e vai trabalhar dentro dessas regiões do Inova, e colocando os Living Labs, né, onde a gente pode testar essas novas tecnologias. Enfim, a gente tem várias ações aí que são muito legais, e isso é um cômputo, né, é um composto todo que vai, né, levar aquilo que a gente quer, inovação no centro do desenvolvimento, né, econômico do nosso Rio Grande do Sul. Paro por aqui. Não, ótimo. Daronco, até a FAPERGS tem feito um papel muito importante, né, de fomentar. Até vai ter um painel. Vamos, por favor. Desculpa, até, eu acho que a FAPERGS tem um papel importantíssimo, nossa parceiraça, né, porque nós temos vários editais com eles, e esqueci de falar, né, nós temos os clusters, né, também os clusters tecnológicos, foi investido em 24 milhões, mais ou menos, no edital. Os REITs, que são as redes, né, por mais 30 milhões aí, em termos de editais, tudo colocado isso dentro da... Está sendo colocado, já está na conta lá dos pesquisadores e dessas redes que foram criadas, justamente para fomentar, né, e fazer essa roda girar da inovação. É pouco, mas antes não existia nada. Então, onde não existia nada, né, acho que agora esse pouco foi bastante, né, a gente nunca teve tanto, a gente acho que nunca fez tanto assim em prol, né, desta área, né, aqui dentro do Rio Grande do Sul, pelo menos eu que vivo nela já há um bom tempo, né? Muito bom. Tu trouxeste antes, Daronco, a questão da lei, né, estadual, veio da esfera federal, depois estadual. Aqui no município, Paulo, o Inova Sapiranga teve algum movimento com relação à lei de inovação? O que foi feito aqui no que diz respeito à lei? Nós somos signatários do Inova RS, participamos do comitê estratégico, né? E fizemos tema de casa. A gente tem a Lei 6822, aprovada em 2021. Ela estabelece justamente a criação do Conselho de Inovação, o Inova Sapiranga. Hoje esse conselho é formado por 28 pessoas, daquelas entidades que eu já enunciei. Esqueci propositalmente a Fevale, porque é um parceiro grande nosso. Vai vir na esteira do projeto, que nosso grande projeto para 2023. Mas a lei de inovação, então, ela foi criada no fim de 2021, estabeleceu o conselho, já criou o fundo de inovação, que hoje é o mecanismo que nós estamos usando, inclusive, para promover o Sapiranga Summit, né? Nós temos também o Prêmio Inova Sapiranga, vai ser premiado amanhã, projetos da rede municipal, né, que trabalharam inovação durante o ano, que apresentaram seus pits na feira, né? Amanhã nós teremos aqui no palco, 19 horas, fazendo a premiação. Também é uma ação da lei de inovação, e é uma lei muito moderna, muito antenada com aquilo que está sendo feito nos níveis federal e estadual. Vai nos permitir, muito em breve, ter o nosso centro de inovação, que nós vamos estar detalhando aqui na sequência. Mas é importante esse marco legal, porque ele nos dá um legado, ele nos dá um sentido de continuidade. Não deixa de ser só um ato de governo, né,
e passa a ser um ato de município, de continuidade, de comunidade, nos dá uma possibilidade, inclusive, de estender esses processos, esses projetos, para as gerações que estão vindo, né? Isso faz parte do aculturamento e do mindset coletivo que nós falávamos anteriormente, né? A gente precisa uma sociedade que pense de forma inovadora, que pense o empreendedorismo. O empreendedorismo não é só abrir uma empresa, né? Eu posso ser empregado, mas ter uma cultura empreendedora para fortalecer a empresa que eu trabalho, para fortalecer o meio onde eu estou atuando, né? Então, a Lei de Inovação, a gente entende, foi um marco muito importante, né? E que vai pavimentar essa estrada de inovação no município para os próximos anos e décadas. Excelente. E isso é legal, né, compartilhar, porque no painel que eu participei, eu falei que muita gente vai beber dessa água. Então, as pessoas que identificarem a oportunidade através da própria lei de inovação podem usufruir, desfrutar dos benefícios que são concebidos por ela. Então, falando, né, Gibon, de ecossistema de inovação, que é a temática do nosso painel, a gente fala muito de conexões, né? Seja com empresas, governo, mas as conexões interestaduais, a gente conversar também com Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo. Semana que vem eu vou estar em Roraima, implantando um ecossistema de inovação. Então, como é que a gente faz essa conexão e se tu acredita que isso funcione também? Beleza. Que bom que tu me trouxe a palavra, porque sempre quando a gente cita alguém, a gente esquece alguém, né? E eu aqui citando os parques tecnológicos, eu esqueci do nosso grande associado, um dos melhores parques desse estado, desse país, que é daqui da região, que é o Fevale Tech Park, e esqueci também de citar o Tecnoux. Então, faço em tempo, antes de descer aqui ao palco, né? Cara, a gente tem que se conectar, trabalhar com inovação, em qualquer um dos atores, a ideia de conexão é muito forte, né? Ela é importante, até porque a tecnologia que está envolvida como meio nesse processo nos permite a gente ter parcerias não necessariamente do lado da nossa casa, ou na nossa rua, ou na nossa cidade, né? Isso é muito legal. Também por conta desses programas, alguns aqui que o Daronco citou, quer dizer, a gente trabalha em rede, inclusive entre as regiões do Inova, a gente faz muita troca, né, de ação, de atividade, de iniciativa, porque, enfim, trabalhamos em prol do desenvolvimento do Estado. E aí isso está começando a escalar, né? A gente tem uma Associação Nacional dos Ambientes de Inovação que se chama Amprotec, e a Amprotec mudou de nome, eu nunca lembro como é que é o nome da Amprotec, é um nome absurdamente grande, tá? Mas é a Amprotec. E a Amprotec tem... Você sabe? Vai pesquisar. Agência promotora... Não é agência. É associação. Associação. AN, Associação Nacional Promotora de Mecanismos de Geração... Amprotec. Tá? Bom, a Amprotec, ela é a Associação Nacional, onde estão os ambientes de inovação, parques, incubadoras, aceleradoras, enfim. E a gente, evidentemente, enquanto ambiente de inovação, se conecta, tem diversas atividades interligadas, mas os estados agora estão começando a fazer isso. Por exemplo, a gente tem aqui no programa, que nasceu no Rio Grande do Sul ano passado, que se chama Dev the Devs, que é Desenvolvendo os Desenvolvedores, um programa para fomentar os desenvolvedores de software nas escolas públicas do estado do Rio Grande do Sul, especialmente no ensino médio, né, que atendeu a todas as 8 regiões do Inova e que teve a Regimp como um dos apoiadores, patrocinado, né, e criado pelo Tecnopuc, que também é um associado nosso, e pelo BRDE, né, que colocou o recurso para que isso acontecesse. Foram 970 inscrições, né, de jovens dessa faixa etária do ensino médio, e 470 fizeram a capacitação toda, que durou 4 meses, nas suas regiões, muito por conta dessa questão virtual. E aí, esse programa que era gaúcho, ele agora passou, nós esse ano estamos trabalhando os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, estamos conectados também por meio de ações como essa, né? A gente tem muita troca, né, muita delegação que vem de Santa Catarina conhecer o ecossistema do Rio Grande do Sul, que a gente sai do Rio Grande do Sul, vai conhecer o ecossistema do Paraná ou de algum outro estado. Então, isso tem acontecido cada vez mais, porque é muito bom a gente ver o que está acontecendo em outros locais, né? É muito bom a gente estender um pouco o nosso olhar e ver o que as outras pessoas estão fazendo, o que os outros ambientes estão fazendo, né? Seja aqui no estado do Rio Grande do Sul,
mas também fora dele. Essas conexões elas valem muito a pena. O Sebrae, eu preciso citar o Sebrae, a gente não consegue falar de inovação sem citar o Sebrae, porque o Sebrae é um grande parceiro para diversas ações de inovação que a gente faz no país, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a nossa sinergia e colaboração, todos nós aqui com o Sebrae, é muito forte. Mas o Sebrae tem promovido muito isso, né? Em todos os seus estados, missões que fazem essas conexões. Então, quando tem um evento agora, em agosto, a gente fez uma missão, né? Eu e o Bruno, nós fomos a Santa Catarina no Startup Summit. Agora, mês passado, em setembro, fui a Minas Gerais, o Bruno também, o Bruno viaja sempre comigo, viaja mais que a minha mulher agora. Fomos a Minas Gerais, né? Conhecer um grande evento de criatividade, de inovação na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Então, esse tipo de ação também ajuda a nos conectar. A gente conhece as pessoas, a gente pega o WhatsApp, a gente manda depois algum material, recebe material. Essa semana, uma liderança lá de Santa Rita do Sapucaí veio a Porto Alegre conhecer o Caldeira, ontem estavam lá, mandaram foto, né? Então, essas coisas começam a nos aproximar e é importante como país. Nós somos um país continental, é um país enorme, mas é importante essa conexão entre os atores de inovação, porque isso potencializa as ações de inovação que a gente pode fazer juntos, né? E também nos traz boas ideias. Eu sempre que eu saio, que eu vou para algum outro lugar, eu vejo uma ideia legal e tento dizer como é que eu faço isso lá em Rio Grande, né? Então, eu aconselho vocês também a fazer esse movimento. Muito bom. Quando a gente fala de ecossistema de inovação, a gente fala de uma velocidade que muitas vezes as pessoas esperam que seja muito rápido. Mas as coisas que nem a prefeita trouxe, né, na abertura, aqui na primeira fala, que tem muito projeto de 20 anos, mas que quer ser feito em 5. Né? Esse imediatismo é muito natural, porque as coisas precisam de um tempo de maturação. Né? Mas a curto prazo, prefeita, o que já foi feito e o que a gente tem para os próximos capítulos, não é nem a médio e longo prazo, mas a curto prazo mesmo. O que já tem previsto no radar da prefeitura? Bom, como o Paulo disse, a legislação, então, a gente realmente efetivou agora, ano passado. Para esse ano, então, fizemos o Summit, mas já estamos dando andamento no Centro de Inovação, que é no Espaço 20, que está sendo completamente remodelado, para receber. A universidade já está do nosso ladinho lá, então, fazendo parte desse contexto. A sociedade civil, o poder público, dentro desse espaço, para realmente pensar em inovação dentro aqui da cidade. Para a gente poder compartilhar ideias ali dentro, né? Não tratar o nosso vizinho mais como um concorrente, mas como um amigo nosso, para a gente ter um espírito colaborativo ali dentro. Logo, logo, né, Paulo, a gente está trabalhando bastante, né? Então, acredito que agora, início de 2023, a gente já consiga receber essas empresas, esses segmentos ali dentro. Não é fácil, tá? A burocracia, o serviço público ele é muito travado ainda, né? A gente tem feito uma força bem grande para sair desse mesmo dentro do serviço público, mas não é fácil. Seria bom que a legislação, né, permitisse mais essa flexibilização. A gente sabe que tem controles e a gente respeita esses controles, mas é um pouquinho difícil ainda, né? Eu acredito que eu vi isso em Florianópolis, o Tribunal de Contas trabalhando junto com o governo do estado. Então, existe ali uma parceria muito grande e a flexibilização ela consegue acontecer, porque o Sebrae me propõe muitas coisas. Aí vem o Tribunal de Contas ali e depois me audita e diz, não, prefeita, a senhora vai pagar a conta, né? Então, a gente tem muito disso ainda no poder público. Então, o poder público tem um pouquinho de dificuldade ainda, né? Não sei, no estado, se a gente consegue facilitar um pouco mais, mas nós aqui, assim, ainda a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas a gente tem trabalhado, assim, fortemente nisso para tentar, assim, desconstruir e tentar construir um novo espaço. Legal. Isso passa pela mudança de cultura também, né? Que é a história do mindset inovador.
é a cultura do não dá. Então, a gente tem que buscar a solução. Como que dá para fazer, então? E essa construção pode ser coletiva, tanto com o poder público, Tribunal de Contas, o governo, a prefeitura. A gente tem que buscar as soluções, porque dá. A gente só tem que desmistificar e também desburocratizar. Mas a mudança da cultura precisa começar a acontecer. E a gente está indo para os minutos finais aqui, então eu queria aproveitar agora para que o Paulo desse o recado final. Como é que o pessoal conhece o Inova Sapiranga, Paulo? Deixar os contatos do grupo, do movimento, para que o pessoal consiga identificar e até trocar informações, conhecer um pouquinho melhor sobre o que está sendo feito. O Inova Sapiranga, então, ele ainda é um grupo, a gente fala em conselho de inovação, ele não é um conselho fechado, né? Ele está aberto e a gente procura muito a aproximação com a quarta hélice. Já temos a academia, já temos sociedade civil, já temos poder público. Nós queremos aproximar ainda mais com o setor empresarial, com o setor produtivo da nossa sociedade, empresas de Sapiranga, empresas da região. Quando a gente fala em formação de ecossistema, na verdade, a gente está integrando aquilo que nós temos aqui a um grande ecossistema, com Inova RS, com outras regiões do nosso estado, conexões interestaduais, conforme o Gibon também mencionou. Então, a gente precisa trazer esse pessoal para conversar, sentar à mesa, precisa de um livre trânsito de ideias e propostas. É assim que a gente vai fazer crescer esse ecossistema, é assim que a gente vai poder desenvolver esse ecossistema na nossa região. O Inova Sapiranga ele pode ser acessado através de inovasapiranga.com.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Inova Sapiranga. Nós queremos, a partir do Centro de Inovação, a gente está numa fase ainda de estudo, né? De muito trabalho de estudo, projeção do local, mas já estabeleceu algumas parcerias estratégicas muito importantes, né? A gente já tem garantido lá um laboratório de prototipação, a gente já tem garantido lá uma arena multiuso, a gente vai ter garantido lá uma ilha de inovação, ilha de coworking. Então, é justamente trazer as pessoas para dentro do movimento, para estarem discutindo, né, os rumos da inovação no município. A gente entende que não é uma caixinha fechada, a gente não vai a Porto Alegre copiar o modelo deles, não vai a Santa Catarina copiar o modelo deles. Nós queremos que o nosso modelo de inovação ele seja algo com as características do município, né? Ainda muito alicerçado no processo fabril do calçado, mas a gente percebe que alguns movimentos, e no próprio calçado, nós vamos ter na sequência aqui, fazendo propaganda do evento, né? Nós vamos ter na sequência aqui um painel de inovação aberta, com duas grandes empresas calçadistas da região, né? A gente percebe que tem muita margem de inovação dentro da estrutura de uma indústria, de uma empresa tradicional. Então, essa aproximação o poder público está fazendo, né? É função do poder público fazer essa aproximação, e a gente recebe com muita gratidão, aí, com muita alegria, né, quando as pessoas entram em contato, que legal, vamos participar disso junto aqui, e o leque está crescendo, e a gente pretende que para 2023 esse leque aumente ainda mais. Excelente, obrigado, Paulo. Daronco, em poucas palavras, porque o nosso tempo está... difícil. É difícil. Mas conta um pouquinho não, desculpa. Explica para o pessoal onde é que eles podem encontrar mais informações do Inova RS, de todo o movimento que o Estado está fazendo em prol da inovação. Tentarei ser bem rápido. Mas, na verdade, as informações estão tudo no site da Secretaria, agora vai ser complicado, SICT, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, sict.rs.gov.br, lá, né, vocês vão encontrar todos esses programas que eu falei, não só o Inova RS, mas Tech Futuro, né, Produtos Prêmio, Educar para Inovar, Tech for Business, Startup Lab, enfim, né, todos aqueles que a gente está trabalhando fortemente aí desde 2019, 3 anos e meio, né, um pouco mais. Então, eu não falei, mas aqui, em cada uma dessas regiões que a gente tem do Inova, nós temos 3 gestores, né, que também patrocinados aí, e estão aqui junto com a Fevale até, né, são 3 gestores que ficam olhando, né, a região,
trabalhando lá na região sul, tem lá, junto com o Gibon, lá tem mais 3 pessoas também. Todas as regiões, 24 pessoas, isso é uma estratégia de descentralizar a secretaria, porque a gente entende que quem vive lá no local é que entende as dores, né? Então, isso é importante. Então, esses gestores também podem ser contactados, tá lá dentro da nossa página, tem o nome deles e os contatos para que vocês possam falar com eles diretamente, marcar reuniões, enfim. Nós também estamos abertos, nós estamos lá em Porto Alegre, no centro administrativo, no 18º andar, né? Portas abertas, é só chegar lá, a gente conversa sem problema nenhum. Tá? Então, agradecer mais uma vez estar aqui. Tem uma coisa, eu acho que a gente tem que fazer. Desculpa aí, só pegar mais um segundo só. O Gibon fala que a gente vai em tudo que é lugar, a gente vê os ecossistemas de outros estados, de outros países. A gente pouco se mostra. Eu acho que isso aqui também é um evento para isso, né? E está muito bom para a gente se mostrar e mostrar que nós temos tudo que a gente vê lá fora, a gente tem aqui. Eu não vi, em termos de escala, né? Mas tudo que tem lá fora nós temos aqui, às vezes até melhor. O que falta para nós é mostrar aquilo que a gente tem, né? E assim, parar com o negócio do caranguejo, né, de puxar tudo para baixo. Não, vamos ir para a mudança mesmo, porque realmente a gente tem, né, e tem muito a mostrar e tem muito a fazer ainda. Gente, então, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, estar aqui, de poder falar um pouquinho, né? E estamos abertos para outros convites também, não tem problema, estaremos juntos e contem com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Daronco. Bruno, recadinho final e como é que o pessoal faz para encontrar a AGS? Boa. Mais uma vez, então, agradecer a oportunidade, prefeita, ao Nova Sapiranga, um evento fantástico, realmente muito importante para a gente, e a gente, a AGS, somos muito entusiastas e sempre estaremos presentes quando o convite vier. agstartups.org.br, nosso site, vocês vão ter acesso a tudo que a gente tem feito lá. A rede social que a gente mais movimenta é o Instagram, então somos AGS. Se também me permitir, eu queria passar uma breve agenda do que ainda vai acontecer. Nada aqui a gente está ganhando, né? Mas é para acesso ao mercado, né? Que o Daronco estava falando aí de se mostrar. É um dos pilares também que formam o ecossistema. A gente oportuniza para as startups estar participando aí de determinados eventos gratuitos. No caso aqui, a Mercopar, que vai acontecer nesse mês, de 18 a 21, né, em Caxias do Sul. É muito importante, né? Vocação indústria, mas startups de vários lugares do estado e também do Brasil esse ano vão poder estar mostrando seus produtos. Em ordem, depois a gente vai ter o Tech Invest da AGS, que é um evento focado para investimento, que vai acontecer nos dias 22 e 23. A gente já vai estar em Copa, então é importante só para, né, deslocamento da galera aí se organizar. No dia 24 parece que tem Jogo do Brasil, então a gente reduziu um dia do evento. E, por último, falando também em apresentar o que a gente tem feito, a premiação da AGS está rolando também, que é o MAT, Mercado, Aceleração, Tecnologia e Empreendedorismo. Vai acontecer no dia 29 de novembro, e a gente está premiando laboratórios de inovação, públicos e privados, empresas desde a micro até a grande empresa, no que se refere à inovação e sustentabilidade, e também as startups, com 2 categorias, Startup do Ano e também Produto Disruptivo. Então, caso alguém esteja aqui também, que está nos ouvindo por streaming, se enquadre em qualquer uma dessas categorias, é só entrar no Instagram do Sebrae X ou da AGS. Ali na bio vai ter a inscrição direta para o Ino2B, que é a plataforma que a gente está centralizando as informações. Nesse primeiro momento, a galera vai poder se inscrever. No segundo momento, a gente vai ter abertura aí de votação, uma pessoa, um voto por CPF, e no final das contas a gente vai premiar, então, as instituições, as organizações que tiveram maior destaque em voto. É isso aí, obrigado. Excelente, obrigado, Bruno. Gibon, recado final aqui e também os contatos da Regimp. Beleza. Meu recado final vai para vocês que estão aqui na plateia, né? Eu acredito que vocês todos moram em Sapiranga ou aqui perto de Sapiranga.
dizer que vocês estão vivendo num município que aposta na inovação, numa região com bastante desenvolvimento econômico, né? E aproveitem para se conectar a essas ações, né, de inovação. A gente precisa ser proativo, não dá para esperar que a prefeitura faça tudo por nós, não dá para esperar que o SEBRAE faça tudo por nós. A gente precisa fazer por nós também e colocar dentro dessa panela o nosso trabalho, né? O que a gente pode fazer? A gente tem que chegar lá e perguntar: o que eu posso fazer para ajudar a Sapiranga a ser mais inovadora? E, se vocês, mas aonde eu vou? Vocês podem ir no nosso associado, Fevale Tech Park, que vai ter um espaço aqui dentro do Centro de Inovação, né, que deve ser lançado aí nos próximos meses. A Fevale vai ter um espaço físico. Lá é um ótimo lugar para você se conectar. Bom, eu não sei, eu quero ajudar, mas não sei como. Vai lá na Fevale, vai conversar com alguém ali, aqui em Sapiranga, dentro do Centro de Inovação, e aí vai poder se conectar com a GS, vai poder se conectar também com a SICT, enfim, com qualquer um desses atores que apareceram aqui nesses 3 dias, né, porque a gente está sempre junto, né, a gente tem o contato de todo mundo, então é uma ótima oportunidade. Por fim, reforço uma sugestão: se coloquem à disposição. A Sapiranga e qualquer município aqui precisa da força de trabalho da sua comunidade. Obrigado, Gibon. Deixei a prefeita por último para fazer uma pergunta, que é a seguinte, prefeita. Quando a gente cria algo que está acontecendo aqui em Sapiranga, eu digo que nós somos os agentes de transformação. E tu falaste que daqui a 5 anos vai ficar um legado. O que tu imagina que ficará de legado e qual história tu terá para contar aí para a população, para a família? Que história que tu quer deixar para Sapiranga? Que aqui se tem conhecimento, que as instituições que estão aqui podem oferecer educação de qualidade, conhecimento, que a prefeita da época pensou em desenvolvimento, não da sua cidade, mas da sua região. Eu acho que isso é o ponto maior, né, de tudo. Ontem eu falava, né, não é de asfalto, não é de prédio, mas é de construir, né, novos saberes para essa população aqui. Muito obrigado, então. Agradeço a todos os painelistas, ao público de casa presente aqui. Agora a gente faz um pequeno intervalo e voltaremos em breve. Obrigado. Até daqui a pouco mais. Muito bem, então, esse foi o painel Formação de Ecossistema de Inovação Regional. Obrigado, Bruno, Gibon, prefeita Karina, Paulo, o Everaldo e o Flaviano, nosso mediador. Como já disse o Flaviano, faremos agora um intervalinho aí para um coffee break lá na entrada do evento, no saguão. E uns 30 minutos, né, Flaviano? Mais ou menos, e a gente retorna por aqui com mais 2 painéis hoje ainda no Sapiranga Summit 2022, realização da Prefeitura de Sapiranga, Nova Sapiranga, F2 Conexões Mais Inovação e Sebrae X. Patrocínio da Pipe, Sicredi Caminho das Águas, Calçados Beira Rio, Informatize Centro Educacional e Amigo Internet. Nosso intervalo também vai ter música, além do coffee break. Nosso Quarteto Voo Livre já está se preparando aí, então irá nos brindar aí com som de primeira, como foi ontem. Então aproveite aí para o networking lá, o coffee break, e depois retornamos aqui para mais 2 painéis hoje ainda.